Ontem assistimos a uma desavença dentro de um bairro claramente identificado como sendo um bairro problemático e que acabou por trazer a público aquilo que nós temos alertado, que é claramente o problema que existe com o Estado de Direito em Portugal. Assistimos horas e horas a fio a ser transmitido pelas televisões a polícia a evitar, ao contrário do que a imprensa diz, não foi impedida de entrar no bairro, porque a polícia, se quisesse entrar no bairro, entrava. Mas claramente todos percebemos que ontem, depois das declarações da Sra. Ministra da Administração Interna, a Sra. Ministra da Administração Interna que tem um histórico com a IGAI, com a Inspeção-Geral da Administração Interna, em que já no passado tinha feito uma perseguição aos agentes da autoridade ao abrir uma série de processos disciplinares por alegada ligação dos agentes da autoridade, das forças de segurança, ao Partido Chega e ao radicalismo e à extrema-direita, etc., e aquele papão que daí advém. Não esqueçamos que a Ministra da Administração Interna é a mesma pessoa que disse há uns meses atrás que seria necessário separar a fruta podre que estava dentro das forças de segurança e que tinha um cariz ideológico. Ora, ainda sem o inquérito a decorrer, e obviamente uma morte é sempre de lamentar, qualquer morte é sempre de lamentar, mas as indicações que temos e tudo o que vem a público, existe uma alegada resistência à ordem policial, existe uma tentativa de agressão e a vida dos homens que estavam naquela operação estava colocada em causa, e daí terá como consequência os disparos que acabaram por fatalmente, lamentavelmente, ditar a morte daquela pessoa. O que é estranho é que este é o mesmo governo que continua a negar que o relatório anual de segurança interna tem a criminalidade a reduzir, que nega claramente as organizações juvenis criminosas, e ontem percebemos que tudo isso é verdade. Aliás, já sabíamos, todos nós vimos notícias, todos nós acompanhamos as notícias, são horas e horas e horas de fio de desacatos, e no espaço de pouco tempo, basta nós vermos as notícias, no espaço de pouco tempo tivemos a situação do bairro do Valo, onde as declarações da Ministra não foram tão rápidas, nem estiveram tão preocupados com a situação de catalogar aquele crime hediondo que aconteceu no bairro do Valo, que acabou por matar 3 pessoas, uma das pessoas grávida. E portanto, aquilo que chegamos à conclusão, o Governo está desorientado, e o Governo está desorientado em relação às forças de segurança, acha que resolve meramente com a questão de lhes dar mais dinheiro, e obviamente a progressão da carreira e o dinheiro é importante, mas o reconhecimento do trabalho que esta gente faz em defesa da população não pode continuar a ser julgado, e hoje já assistimos a SOS Racismo a vir outra vez a dizer que isto é um crime de ódio racial. Curiosamente eu não vi o SOS Racismo quando um cigano terá feito os crimes e está identificado, o cigano que matou no bairro do Vale. Aqui já não vieram falar que era um crime de origem racial. Portanto, nós estamos a viver numa lógica que basta ver os últimos dias e ver as declarações do Primeiro-Ministro no Congresso do PSD e percebemos que este governo está mais preocupado em governar na espuma dos dias e governar para tentar gerir os seus conflitos com o Chega, e o medo do Luís Montenegro, que o Luís Montenegro tem da sombra que André Ventura lhe pode fazer, é constante nas suas declarações, e percebes que o Luís Montenegro governa para tentar eliminar André Ventura e as políticas do Chega, ao invés de governar para resolver de facto a vida das pessoas e os problemas concretos que existem. Portanto, o Ministério da Administração Interna tem que defender os seus homens
tem que defender as forças de segurança. Ontem todos nós assistimos a horas e horas de apedrejamentos, de conflitos. Foi preciso o Comando Metropolitano de Lisboa e o seu comandante se deslocar ao local, o que demonstra o nível de gravidade que ele estava naquele bairro. É um bairro claramente identificado, é um bairro que continua com limitações no acesso às câmaras de vigilância, porque não há câmaras de vigilância nos bairros problemáticos, e isto não tem a ver com uma questão de discriminação, isto tem a ver precisamente com uma questão de integração. Se querem ser integrados, têm que respeitar as regras, se querem ser integrados, têm que respeitar a sociedade, se querem ser integrados e continuar com estes comportamentos de criação de gangues às portas de Lisboa e por todo o país, em Braga, em Faro, em Odmira, no Porto, nós temos atos de, agora nas Caldas da Rainha nos últimos dias também aparecem vídeos de criminalidade organizada e portanto não vale a pena continuarem a dizer que temos o relatório anual de segurança interna, que a criminalidade está a reduzir, que Portugal é dos países mais seguros do mundo, que o Chega gosta de alavancar esta questão da insegurança para meter medo às pessoas. São factos e a realidade está aí presente e continua a estar presente quando diariamente nós assistimos, não passa uma semana que não tenhamos um tipo de crime como este, não passa uma semana em que as autoridades não sejam desrespeitadas, em que a ordem pública é colocada em causa, em que a polícia não tem autoridade. E ontem eu estava prestes a entrar para o debate no canal Now, que depois veio a ser interrompido interruptamente quando estávamos a discutir o Orçamento de Estado ao final de 5, 6 minutos para fazer a ligação em direto, e cruzei-me à entrada do canal Now com o Frederico Moraes, o presidente do Sindicato da Guarda Prisional. Ele ia lá fazer comentário a propósito da situação da fuga de Val dos Judeus, que agora começam a vir algumas coisas a público e que se começa a perceber claramente a falha do sistema, mas isso parece que já não interessa agora para a imprensa vir falar sobre essa situação. E ontem estávamos a falar sobre esta situação que estava a acontecer na Cova da Moura enquanto estávamos a aguardar para entrar no direto, e a pergunta que eu lhe fiz foi clara: se estes polícias que estavam ali naquele momento na Cova da Moura tivessem disparado, acontecia o mesmo que se os guardas prisionais tivessem torres de vigia e tivessem disparado, ou seja, o polícia vai ser crucificado, o polícia vai ser perseguido dentro da instituição. O polícia fez o seu trabalho, o polícia esteve com os seus colegas numa situação de perigo da própria vida, e ao fazer uma defesa e ao puxar da arma, vai ser ele que vai ser crucificado, vai ser ele que vai ser perseguido pelo sistema. E a senhora Ministra, ao invés de estar calada e tentar perceber, ou tentar entender exatamente o que é que aconteceu e depois tirar as suas conclusões, se houve ou não houve abuso da autoridade, se foi legítima, não. Ao invés de saber se foi legítima a forma como o agente agiu, aquilo que fez de imediato foi vir a público, logo de imediato tentar manchar o nome dos órgãos de polícia criminal que ali estavam presentes. Portanto, olha, em dia, como foi o dia de ontem, em que se celebrou o aniversário da PJ, e dar os parabéns à PJ e ao seu diretor-geral pelo excelente trabalho que têm feito, e continua a ser um ataque às forças de segurança, e parece que vivemos num país onde as forças de segurança são os criminosos, e os criminosos, coitados, temos que ter muita pena deles todos, mas depois há dois pesos e duas medidas, depende do tipo de criminoso que é, depende de quem é, depende da etnia a que pertence.